Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvis Rodrigues, seja muito bem-vindo ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero te apresentar um livro bem bacana que eu recebi de uma editora parceira nossa chamada In Media Res. E o livro se chama Te Ajudarei a Ir Se Quiseres, da Ana Beatriz Manier. A Ana Beatriz Manier é autora desse livro, também uma das editoras da In Media Res, e muito carinhosamente mandou esse livro. É um romance, pouco mais de 251 páginas, então confesso que tem sido uma leitura para mim inesperada e muito necessária, fugindo um pouquinho daquele ciclo de leituras acadêmicas, muito na linha da filosofia, da teologia, sociologia, política que eu tenho lido. Então dar aquela parada para ler um romance fez muito bem. E assim, esse livro foi uma gratíssima surpresa. Confesso que quando eu fiz a resenha lá para o meu site, para as outras redes, no Instagram, no Facebook, eu até disse que eu fiquei sem saber o que pensar do livro. Mas ao mesmo tempo isso foi muito bom, sabe? Quando você sai do filme, do cinema, e você fica ainda ruminando, tentando entender o final, tentando fazer um juízo, se gostou, se não gostou. Então esse livro ele conseguiu provocar esse sentimento, sabe? Do que você já leu um livro com final esperado, uma sensação, uma resposta também esperadas. Então o inusitado do livro me chamou muita atenção e eu gostei bastante. Nesse livro aqui, Ana Beatriz Manier coloca como personagem principal uma senhora de 70 anos às vésperas de fazer seu aniversário, e como no diálogo constante a sua filha Carolina. Entre a passagem dos capítulos, que é muito interessante você ver a perspectiva, um capítulo toma a voz da Laura, o outro capítulo toma a voz da filha Carolina, e entre as duas perpassa todo o ambiente familiar, do marido, da Laura, que é o pai da Carolina, mas também de um outro personagem que vai dar a tônica dessa trama, que é Francisco, um amor da juventude mais de 50 anos atrás, o amor da juventude de Laura. Então, às vésperas do seu aniversário, ela recebe justamente um telefonema dele. E aquilo serve para reacender uma série de lembranças e memórias afetivas que ela tinha, porque era o seu grande amor, ele dela e ela dele. Mas por alguns descaminhos, desencontros da vida, ele acabou trilhando, casando com outra mulher, e ela casando com outro homem que teve essa filha chamada Carolina. Mas o interessante também, a beleza desse conto, desse romance, é ver a franqueza no diálogo com que Laura se abre e se expõe para a sua filha Carolina, e a maturidade também com que Carolina entende e escuta esse drama da mãe. Porque ao longo da história, Francisco, que reaparece a partir desse telefonema, também diz que nunca esqueceu esse seu amor da juventude, que ainda permanece apaixonado e namorado por Laura. Então, tanto ele quanto ela são reacendidos nesse desejo de finalmente viver esse amor. E por que eu falei que eu fiquei suspenso em juízo? Porque se você for ver bem, você aqui está falando de uma perspectiva de infidelidade e de adultério. Mas o curioso é que Ana Beatriz Manier, autora do livro, ela conseguiu dar uma tônica à sua escrita que ela não enfatiza o adultério, não é esse o foco. Mas na realidade, ao reacender essa chama de um amor da juventude, ela nos convida a uma reflexão e a um diálogo a questões muito mais profundas e existenciais. Não quero dar spoiler, mas, por exemplo, o amor da maturidade, o amor na terceira idade, o amor na velhice. É possível? Como se dá? O idoso, a idosa ainda são dotados de afeto, de uma jovialidade que não mais corresponde com a corporeidade, mas nem por isso a energia, a força de viver, a força de amar, o desejo de experimentar vão embora. Então é muito interessante como a figura da sua filha Carolina, bem que poderia representar os filhos e os jovens em geral, de perceber na terceira idade ainda uma série de jovialidade, uma série de vida ainda por ser vivida e experimentada. E é muito lindo como ela coloca a filha Carolina compreendendo essa vida ainda latente na sua mãe. Então ela meio que anima, né, a mãe a poder ir, se encontrar, conversar com Francisco, ver o que acontece, e ao mesmo tempo aquela desinstalar-se da sua segurança, zona de conforto por parte da Laura, que acaba tomando a decisão de ir encontrar com Francisco. E aí ela passa uma série
de aventuras, encontros e desencontros, até finalmente chegar e rever o seu amado da juventude, Francisco. Se perde na viagem, no aeroporto, a viagem é um transtorno só, acha que ele desistiu, enfim, até que eles se reencontram, dialogam e tem momentos de realmente remoçar e reviver as experiências remoçar e reviver as experiências da sua juventude. Mas como eu falei, o foco do livro acaba não sendo nessa questão de adultério, de um largar a família do outro, mas está longe disso. As questões são muito mais profundas. Eu até coloquei na resenha que eu escrevi que no fundo, a pergunta existencial que o livro nos convida, pelo menos a mim foi impactante, são os chamados e se's da vida. As possibilidades que nós poderíamos ter se tivéssemos feito escolhas diferentes, que é o que a todo tempo a personagem aqui da história faz. Ela se pergunta, a Laura, ela sempre se pergunta: e se eu tivesse casado com Francisco? E se eu tivesse seguido na minha profissão? Porque aí tem ainda um outro drama. Ela virou a típica dona de casa, largou profissão para cuidar do marido, dos filhos, e aí depois de filhos criados, com netos já no seu âmbito familiar, ela também se pergunta: e se eu tivesse tido uma profissão, seguido minha carreira, seguido a minha vocação, meus desejos? Então, são uma série de escolhas que vamos fazendo ao longo da vida, até porque a nossa vida acaba sendo o resultado somatório das escolhas que fazemos. Cada escolha implicando uma renúncia. Então, para cada escolha que você faz, você renuncia uma série de outras possibilidades. Então, Laura chega a um ponto da vida que ela começa a olhar para o retrovisor e se perguntar todos aqueles e se's da sua vida, né? E se eu tivesse casado com outro homem? E se eu tivesse seguido a minha profissão? Se eu tivesse morado naquele lugar e não nesse? E se eu não tivesse me mudado de cidade? E assim por diante. Então, uma série de reflexões sobre as escolhas da sua vida e aonde essas escolhas a foram levando. É muito interessante como ela, já na sua maturidade, poder fazer esse balanço da vida, como eu falei, olhando para o retrovisor. E aí fazer essa avaliação das escolhas que ela sustenta, que ela gosta, ou daquelas que se arrependeu, o que faz parte da vida de todo mundo, né? Os arrependimentos e ao mesmo tempo o orgulho, a satisfação das escolhas que fez. E isso serve como um espelho para a sua filha, Carolina, que acaba de ter uma filha, experimentando uma depressão pós-parto, na casa dos seus 30, 35 anos, mulher independente, profissional. Também ela vai ter uma série de escolhas ainda pela frente. Já fez algumas e viverá outras. Então Carolina meio que vê na mãe um espelho daquilo que ela tem que decidir e tomar para frente para ter uma terceira idade da qual ela se orgulhe. Ao mesmo tempo ela anima a mãe do tanto de vida que ela ainda tem, mesmo na terceira idade, aos 70 anos, o tanto de vida que ela ainda tem por viver e por experimentar. Então essa palavra ela é muito interessante porque são as experiências de vida que compõem o nosso arcabouço de memória de vida, de memória afetiva. Então Carolina começa a animar a sua mãe para que ela viva, para que ela experimente, ou seja, para que ela tenha mais conteúdo na sua vida. No fundo são as memórias que nos fazem ser aquilo que somos. Como eu dizia uma vez num conto de Gabriel Garcia Marques, nós somos aquilo que lembramos, né? A nossa memória é o que vai ser no fundo a nossa vida, aquilo que lembramos de que fizemos e do que escolhemos. E aí, claro, eu não posso avançar muito em contar o romance, porque eu não quero dar spoiler, mas confesso, esse romance, esse livro da Ana Beatriz Monnier, mexeu muito, eu gostei bastante, é uma leitura envolvente, é leve, é gostosa, é prazerosa. Confesso que eu não consegui parar de ler, acho que 1, 2 dias que você lê rápido, porque ela te prende, a leitura te atrai, a leitura te convida a continuar avançando e saber o que vem mais por aí. E uma estratégia que eu acho que foi muito feliz, que ela adotou, foram os capítulos serem bem curtos. Então você lê rapidinho, às vezes quem está no ônibus ou numa fila de banco, ou mesmo em casa, no intervalo do trabalho, na hora do almoço, os capítulos são muito curtos, então você consegue ler 1, 2, 3 rapidinho e já não prejudica a leitura. Essa estratégia foi muito boa. E como eu falei, a perspectiva intercalada em um capítulo é a visão da mãe, no outro capítulo é a visão da filha, na visão da mãe de enfrentar os seus medos, os seus tabus, o seu contexto de vida, né, que ela foi
se acomodando, e por outro lado, a filha que motiva, que instiga a experimentar o novo, a viver, enfim. É muito interessante a ótica da mãe e da filha que ao mesmo tempo se dialogam, e a beleza do diálogo franco, aberto, de amizade entre mãe e filha. Essa relação das duas também me chamou a atenção, achei muito bonita. Sem contar que a capa, eu achei ela primorosa, muito bonita, tem muito a ver com isso, não é? A nossa vida, já que frondosa, uma árvore crescida, madura, maturada, o tempo que vai levando, olha aqui, ó, que vai levando já algumas folhas, já vai levando a vida que vai levando essas folhas, o correr do tempo, o correr da idade. Eu achei essa capa muito singela, mas que diz muito, tá? E o título, Te Ajudarei Se Quiseres, que é sugerido a partir de um trecho da carta que o Francisco manda para sua amada Laura. Sim, e aí ele cita alguém em espanhol. Te ayudaré a venir se vienes e a no venir se no vienes, fazendo alusão ao convite que ele faz de ela ir ao encontro dele. E aí ele continua a carta. Assim posso resumir o amor, compreensão, o amor aceitação, o amor desprendimento, o amor verdadeiro. Como disseste, sim, é assim que nos amamos. Então é muito lindo esse livro, é uma leitura muito gostosa, muito agradável, muito pertinente, como eu falei, para além do que aparentemente, né, para além das aparências do que o livro possa deixar parecer, uma leitura mais acurada, uma leitura mais demorada sobre as letras dessa obra, você percebe as questões existenciais e profundas da vida humana, que aqui a autora meramente colocou uma mãe, uma mulher já na terceira idade, aos 70 anos, em diálogo com a filha, mas que pode muito bem ser a história de cada um de nós, porque é um romance, eu diria, que toca, que alcança as questões mais existenciais e afetivas do nosso dia a dia, dessa aventura de ser humano. Gostei muito, já estou ansioso por outras obras da Ana e da própria editora In Media Res. Então, mais uma vez, agradeço o envio desse livro, recomendo, espero que você goste. Tá aqui a dica. Vou deixar aqui o endereço para as obras que você pode conhecer, esse e outros títulos. Se você gostou desse vídeo também, curte, segue, compartilha esse vídeo, me segue lá nas redes sociais, tá bom? Um grande abraço, nos falamos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.